Esse vai ser um dos episódios menos roteirizados que vocês vão ouvir por aqui, porque vai ser um misto de falar sobre o meu tempo morando fora nos Estados Unidos e a minha experiência morando fora, vida de imigrante, um pouquinho disso, e também falar sobre encerrar ciclos, que para muita gente é uma coisa difícil, é um processo super talvez demorado, complicado, penoso, e como que, sei lá, eu lido com isso, como que eu estou lidando com isso, porque se você não sabe, para contexto, esse é o último episódio que eu estou gravando aqui nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. E existem muitos sentimentos que vêm junto com tudo isso, e eu acho que eu ainda não... A ficha ainda não caiu. Eu acho que eu só vou conseguir processar tudo que tá acontecendo aos poucos, eu vou digerindo aos poucos. Eu acho que as primeiras semanas no Brasil vão ser onde o choque inicial vai bater mais, e aí, sei lá, a Luísa do futuro que lute pra lidar com como que eu vou me sentir em relação a isso. E eu acho que cabe, então, contar nesse episódio como que eu vim parar aqui. Porque se tem uma coisa que vocês me perguntam, meninas, vocês são curiosas, hein? Nossa Senhora. Lu, como que você foi parar nos Estados Unidos? Quando que isso aconteceu? Como que você conheceu o Steve? Etc, etc. Então, esse vai ser um episódio em que eu divido essa experiência. Talvez isso também te inspire, caso você esteja pensando em morar fora. E aí você se sinta inspirada a mudar, ou se sinta inspirada a continuar onde você tá. Depende do ponto de vista. E também, sei lá, fazer uma recapitulação do que foi praticamente a última década da minha vida, porque tem 9 anos que eu me mudei pra cá. E também foram os 9 anos que marcaram o início da minha vida adulta. Então, tem muitos sentimentos que vêm junto com isso, acoplados com isso. Mas antes da gente começar, obviamente eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Quando você estiver assistindo esse episódio, eu já estarei em solo brasileiro. Mas enquanto eu gravo isso aqui, faltam exatamente 8 dias para eu entrar no avião e voltar para o Brasil. Como é que essa história começou? Era uma vez... Não, brincadeira. Ela começou em partes, tá? A minha fixação, talvez seja uma boa palavra, pelos Estados Unidos, na verdade, começou ali provavelmente por volta dos meus 10, 11 anos. Foi quando eu comecei a realmente assistir muitos daqueles filmes de adolescente que marcaram o início dos anos 2000. E se você teve o privilégio de viver essa época, então provavelmente você cresceu assistindo meninas como a Lindsay Lohan, Hilary Duff, Amanda Bynes, as gêmeas Olsen e todas aquelas meninas que eram tipo it girls nos Estados Unidos e que tinham todos aqueles filmes e séries de high school e, enfim, eu com certeza fui bastante impactada por esse tipo de conteúdo. Eu lembro que em 2004 saiu o filme com a Hilary Duff chamada A Nova Cinderela, e eu era completamente, assim, apaixonada por aquele filme. Se passar agora, eu assisto de novo, com certeza. Também era apaixonada, obviamente, por Meninas Malvadas e praticamente todos os filmes da Lindsay Lohan. Todas essas referências na cabecinha de uma criança, porque 10, 11 anos eu ainda era uma criança, claro que tiveram um impacto, e ali começou uma sementinha de uma curiosidade que começou comigo querendo aprender inglês. Então foi bem ali nessa fase dos 10, 11 anos, assistindo esses filmes, e foi também nessa época que eu descobri o Maroon 5, que foi a primeira banda internacional que eu fiquei realmente apaixonada. Eu lembro que eu escutei She Will Be Loved no carro, e eu achei, sei lá, alguma coisa na melodia, no jeito que ele cantava, eu fiquei muito fissurada com a música, tava tocando na rádio, e aí eu fui na internet, discada na época, e eu entrei no site do Vagalume, que era um site que traduzia músicas, e aí eu vi a tradução da música, e eu vi que em uma parte da música ele cantava Beauty Queen of Only 18, e que basicamente quer dizer, tipo, a rainha do baile dos 18 anos. E não sei, com 10 anos eu queria ter 18 anos pra ser essa menina. Todo ano, quando eu fazia aniversário, eu escutava essa música e pensava que eu estava um ano mais próxima de ser a Beauty Queen of Only 18. E eu comprei esse CD, quer dizer, né, no caso minha mãe comprou esse CD pra mim, e eu fiquei apaixonada, eu ficava escutando ele no replay o tempo todo, as músicas em inglês, e naquela época, quando você comprava um CD, crianças, você abria o CD, a capa do CD, e aí você podia tirar o papel da capa, e aí você abria, era um livrinho com todas as letras das músicas, que aí você podia acompanhar a letra ali e cantar junto. E aí foi o que eu fiz.
Eu tive todo um trabalho de escutar cada música, aí eu ia no Vagalume, via a tradução pra entender o que eles estavam falando, e aí depois que eu sabia do que a música tava falando, eu pegava o livrinho e eu ficava cantando junto com o livrinho, e eu fui fazendo isso, tipo, com vários outros artistas, depois Avril Lavigne também era outra que eu escutava muito. E foi nessa época que, de maneira meio que inconsciente, eu comecei a aprender inglês, porque eu já fazia inglês só em aula de escola, não fazia nenhum curso na época, mas já existia esse interesse porque eu gostava muito dos filmes, eu gostava da cultura que eu assistia naqueles filmes, eu gostava das músicas, e foi ali que eu comecei a aprender, por exemplo, inglês, e depois disso eu entrei sim num curso. Quando eu entrei pro curso, acho que eu tava com uns 12 ou 13 anos, e ele foi super rápido, foi um curso que eu fiz assim por 4 anos, eles já me colocaram numa turma bem avançada. Eu lembro que eu era a mais novinha da turma porque eu já tinha o inglês bem avançado, porque eu comecei a meio que me autoeducar em inglês sem perceber por conta desse interesse que eu já tinha desde aquela época. E esse interesse só foi crescendo durante a minha pré-adolescência e adolescência, e vieram algumas séries, a mais icônica de todas pra mim, que até hoje é a minha série favorita, foi The O.C. Então era um grupo de adolescentes que moravam em Orange County, que fica na Califórnia, no sul da Califórnia, e eu era completamente apaixonada, viciada, e foi por conta dessa série que eu cismei que eu tinha que fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, na verdade, a primeira vez que eu fiz intercâmbio aqui nos Estados Unidos, eu tinha 16 anos, e foi quando eu fui pra Montana. Eu já contei algumas partes da minha experiência morando lá, e que foi uma experiência, na verdade, muito diferente, totalmente diferente do que eu imaginava. Com certeza foi uma quebra de expectativas, já que a gente falou de expectativas no último episódio. Existiu todas as expectativas que foram quebradas, porque eu fui parar num lugar que não tinha nada a ver com a Califórnia. Na minha cabeça, quando eu fosse fazer aquele intercâmbio, eu ia pra Califórnia, né, ou alguma coisa parecida. Só que, no caso, não era eu que escolhi o lugar para onde eu tava indo, era a família, né? Tinham várias famílias ali dentro daquele programa que escolhiam o estudante que tinha mais a ver com eles. E a família que me escolheram é uma família de Montana, que fica ali na fronteira com o Canadá. É um estado que tem mais vacas do que pessoas, e isso é verdade, você pode jogar no Google aí que ele vai te falar isso. E tem, assim, temperaturas amenas, agradáveis no inverno de menos 30, menos 40 graus. E foi pra lá que eu fui. Então, foi uma experiência bastante diferente. Foi uma experiência bastante difícil. Eu não gostei, tá? Em resumo, eu não gostei. Tiveram alguns momentos legais. A melhor parte, disparado, foi que a minha família, na época, pegou tanto eu quanto uma outra menina da Espanha, de Madrid. E eu e essa menina ficamos muito, 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 muito amigas. Nós realmente, assim, nos tornamos irmãs, morando juntas ali. E ela foi o ponto alto de toda a experiência. Tirando isso, eu particularmente não tive uma boa experiência fazendo intercâmbio de high school. Como eu falei, o lugar que eu tava não era um lugar que eu gostava. A família com quem eu fiquei também era muito complicada. A mãe dessa família, ela é diagnosticada com bipolaridade, o que não tem nenhum problema você ser diagnosticado com bipolaridade, mas se você vai receber uma adolescente, uma criança praticamente, que nunca saiu de casa, que nunca teve essa experiência de morar fora, que vem de outra cultura, que muitas das vezes não tem o inglês fluente. No meu caso eu tinha, mas, por exemplo, a minha irmã Rosie, que veio de Madrid, o inglês dela era muito ruim no início, e eu que tinha que ficar ajudando ela ali, navegando as coisas com ela, até o inglês dela melhorar, e depois o inglês dela ficou excelente. Ter um problema desse, e ela não tratava da maneira que deveria, ela não fazia terapia, ela não tomava a medicação certa, então eu tinha que navegar os altos e baixos dela sem entender que era um transtorno de bipolaridade, porque também demoraram meses pra falarem pra gente que era isso que ela tinha. Então era simplesmente eu tentando adivinhar se ela ia estar num bom dia ou num mau dia. E isso, quando você tem 16 anos, você tá longe de casa, é muito difícil de navegar. Então, essa minha primeira experiência, com certeza, não foi a experiência ideal, tanto que eu voltei pro Brasil sem a menor vontade de voltar para os Estados Unidos, assim, zero vontade de voltar para os Estados Unidos, sinceramente. E aí os anos se passaram, corta, a gente pula para 2013, eu estava no meio da faculdade, eu acho que eu estava no final do 4º período, ou final do 5º período, sei lá. Mas eu tava meio que na metade ali, já mais pro final, e eu estava dentro do ônibus, um dia fatídico que eu estava dentro do ônibus, indo pro meu curso de francês,
e tava um caos no Rio de Janeiro de trânsito. Eu já morava no Rio, já estava fazendo faculdade lá, então eu morava no Rio de Janeiro. E eu tava tentando chegar na Gávea, eu tava saindo de Botafogo para tentar chegar na Gávea e tava chovendo. E se você mora no Rio de Janeiro, quando tá chovendo, você sabe exatamente o que eu tô falando. A cidade, ela vira aquele comercial velho que tinha quando a gente era criança, que fala: os barcos são como carros, os jet skis são como motos e os banhistas são como os pedestres. Então, é isso. O Rio de Janeiro vira um grande oceano quando decide chover. Então eu estava presa dentro do ônibus durante uma enchente, praticamente, era exatamente isso, era uma enchente, tentando chegar no francês, já sabendo que isso não ia acontecer e mexendo no celular. E aí, na época, eu fui impactada por um anúncio do Facebook, porque era 2013 e a gente ainda gostava de Facebook naquela época. E era um anúncio de um intercâmbio chamado Work Experience, que é onde você vai trabalhar em algum lugar fora do país, obviamente, por 3 meses e você é pago para isso. Você ganha um visto em que você pode trabalhar, então você trabalha por 3 meses, depois você ainda pode ficar mais um mês naquele país para poder sair, enfim, viajar, conhecer mais do lugar. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que ótima ideia. Eu tava passando por vários draminhas ali de amores na época e, enfim, umas aporrenhações amorosas quando a gente tem 20 anos de idade. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso. Eu mandei esse anúncio pra minha melhor amiga na época e falei, vamos? Ela falou, vamos. E aí no dia seguinte a gente foi na agência de intercâmbio, era uma agência também ali em Ipanema, não lembro o nome, mas a gente foi descobrir mais sobre como que era o processo e a gente achou que era uma excelente ideia. E aí eu falei com meu pai, eu, sinceramente, achava que meu pai ia dizer que não, mas eu acho que meu pai também tava de saco cheio dos meus problemas amorosos e ele falou, que ótima ideia, filha, vai sim. Então, assim, na terça-feira eu vi esse anúncio e aí na sexta a gente assinou o contrato do intercâmbio. Aqui um adendo, eu não queria ir para os Estados Unidos porque eu já tinha ido para os Estados Unidos e eu tive aquela experiência que eu não gostei, então eu tava querendo ir para Europa. Só que como tava super em cima da hora, porque já era final de outubro e o programa começaria início de dezembro, tinham pouquíssimas vagas ainda que a gente podia tentar aplicar. E um dos pré-requisitos é que você seja pelo menos intermediário naquele idioma. Eu queria ir para a Espanha, porque eu podia treinar o meu espanhol, já era bom, mas precisava melhorar muito. E eu poderia ver a Rose, que foi a menina que morou comigo quando a gente estava em Montana. Então, tipo, eu queria muito para a Espanha, só que não tinha mais nada lá. Tinha algumas vagas em um lugar na França e de resto era tudo nos Estados Unidos. E o meu francês, apesar de eu estar fazendo aula, era horrível, era 0, era nulo. Então não teria como eu tentar nenhuma vaga na França, ou seja, só tinha sobrado os Estados Unidos. E aí eu pensei, mas vamos dar uma segunda chance, por que não dar uma segunda chance? E foi aí que eu fui parar em Aspen, que é uma cidade no Colorado, no estado do Colorado. Na época não era cidade hypada pelos brasileiros, porque isso foi antes da Anitta poder ir pra Aspen. Ela ainda não estava fazendo isso, ela estava cantando ainda em chopadas universitárias. Eu sei porque eu tava em todas as chopadas em que ela cantava. Mas eu acabei indo pra Aspen e eu sabia que entre os americanos era um destino super trending e não sei o que. Todas as Kardashians vão pra lá final de ano, Leonardo DiCaprio, várias celebridades, enfim. Então eu sabia que seria muito melhor do que o que foi ali em Montana. Só que o problema é que a gente foi contratado para ser camareira, porque era a única vaga que tinha sobrado. E assim, arrumar sua cama e arrumar a cama de um hotel é muito diferente. E não é só a cama que você tem que arrumar, você tem que limpar o banheiro, você tem que limpar o quarto, que muitas das vezes é o puro suco do caos. O emprego era péssimo, tá? Mas a gente estava trabalhando num resort que ficava logo ali da montanha. Eles deram o Ski Pass, que é o passe de esqui para a temporada, que assim, um passe de esqui para a temporada em Aspen deve custar hoje em dia, sei lá, cara, pelo menos uns $3.500. Posso estar errada, mas é porque na época, isso já tem mais de 10 anos, eu sei que na época aquele passe custava $2.000, mais ou menos. E a gente ganhava aquilo já por conta do nosso trabalho, que era bem legal, então a gente podia esquiar, fazer snowboard quando a gente quisesse, quando não estava trabalhando. E foi assim pelo primeiro mês, a gente estava morando 9 pessoas numa casa só, e foi super legal, todos eram brasileiros, ficamos todos amigos. Fizemos vários outros amigos na cidade. A cidade toda, ela é basicamente dividida entre as pessoas que vêm de outros países para trabalhar na temporada e as pessoas que vêm de outros lugares para curtir a cidade. Todo mundo meio que se conhecia, é uma cidade super pequena. A gente fez amizades com várias pessoas de várias nacionalidades diferentes, Filipinas, Argentina,
África do Sul. Uma presepada muito maravilhosa e eu tava curtindo bastante. Só que final de dezembro eu desloquei o meu ombro fazendo snowboard e eu não podia mais trabalhar como camareira, graças a Deus, né? Deus ouviu as minhas preces, porque eu não podia mais ficar levantando peso. Já era a segunda vez que eu deslocava aquele ombro em 3 meses. Eu tinha deslocado ele antes de viajar também. E aí o médico tava com medo de que eu fazendo qualquer esforço, do tipo levantar colchão, que às vezes eu tinha que fazer, enfim, eu podia acabar deslocando ele de novo. Me colocaram no restaurante. Quando eu comecei a trabalhar no restaurante, logo no primeiro dia, eles me colocaram pra ficar polindo copo e talher. E foi isso que eu fiz por 8 horas seguidas. Eu fiquei num cantinho que eles me botaram na cozinha, polindo copo e talher. E depois de 8 horas, eu não tinha carisma mais nenhum. Eu tava de saco cheio, porque foram 8 horas seguidas fazendo aquilo. E eu tava trabalhando ali com uma menina, uma amiga minha, que também morava comigo. Ela trabalhava no restaurante. E aí entra um rapaz lourinho e muito simpático, assim. Se eu era a cara do anti-carisma, ele era a pessoa mais carismática do mundo. E aí ele entra todo feliz, todo sorridente, começa a conversar com a gente. E assim, eu nem olhei na cara dele. Eu nem me preocupei em levantar o olho pra ver quem era, porque eu tava de saco cheio, não queria falar com ninguém. Mas a minha amiga começou a conversar com ele, eles estavam conversando, eu quieta na minha. E aí, em algum momento da conversa, ele perguntou pra ela o que ela estava estudando na faculdade. E ela falou que ela estudava, e ele falou que eu tinha se formado em ciência política e história. E quando ele falou isso, foi a hora que eu finalmente olhei pra cara dele. E eu falei, ciência política? E ele falou, sim. Eu falei, nossa, eu também tô estudando ciência política. Porque aqui nos Estados Unidos, na verdade, é um curso super normal de se formar. Só que no Brasil, nossa, ninguém faz ciência política. Então, quando ele falou isso, eu fiquei, é bacana, é legal. Então, a gente conversou um pouquinho, nada demais. E aí, depois disso, passaram-se semanas, ele me chamou pra sair, a gente saiu. E aí a gente continuou saindo pra sempre, porque ele virou meu marido. Então, basicamente o que aconteceu foi que depois que eu voltei pro Brasil, depois que o intercâmbio acabou, a gente não tava pronto pra se despedir da vida um do outro. E aí eu voltei pro Brasil em abril, ele foi pro Brasil em setembro na época, e aí ele ficou morando comigo e com as meninas do meu apartamento, as minhas roommates, por 5 meses. E ali foi o divisor de águas, foi quando eu decidi que eu ia terminar a faculdade e que eu ia vir para os Estados Unidos com visto de turista mesmo, passar 6 meses aqui e ver até onde aquilo podia dar. Em 2015, eu terminei a faculdade em junho. Em julho, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para casa dele. A gente estava exatamente nessa casa aqui, em que eu me encontro agora, nessa casa de hóspedes. Eu comecei a ver como que seria minha vida aqui. E foi, na época, um misto de muitas emoções, muitas dúvidas, porque por um lado, eu tava muito apaixonada, tipo, não existia a menor condição de eu deixar essa pessoa. E por outro lado, eu ficava me perguntando se fazia sentido eu me mudar para um lugar que eu não necessariamente me identificava, mas que eu via potencial. Eu morava no Rio e eu amava o Rio, eu sempre amei o Rio, sempre foi meu sonho, já falei sobre isso em vários outros episódios. Então, ir embora de um lugar em que eu me sentia muito bem foi confuso para mim. Mas aí eu comecei também a fazer umas amizades aqui, eu comecei a explorar possibilidades de trabalho, de carreira, e eu tava totalmente envolvida com a pessoa com quem eu tava, então me pareceu que, de fato, era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que me mudar pra cá. E aí, em janeiro de 2016, ele me pediu em casamento. Eu aceitei, obviamente. E aí, eu voltei pro Brasil em abril pra gente começar o processo do visto de noiva. E eu fiquei no Brasil entre abril e novembro daquele ano. Eu voltei pra cá, sei lá, início de novembro, e aí em dezembro, 27 de dezembro de 2016, a gente casou. E depois disso, foi isso. Eu fiz a minha vida aqui, comecei a trabalhar, comecei a realmente entrar ali no marketing e comecei a construir uma nova identidade pra mim. E foi um processo, porque foram vários choques culturais que eu tive que ir lidando no início. Não era que eles foram choques totalmente, assim, inevitáveis, porque eu já tinha feito intercâmbio aqui antes, mas toda vez que eu passo um tempo fora e eu volto, esses
pequenos choques, eles voltam. Então, coisas do tipo a alimentação aqui, né? A americana não tem costume de almoçar, que nem a gente almoça no Brasil. Eles fazem geralmente uma refeição menor, do tipo um sanduíche ou uma salada. E aí, à noite, que eles vão fazer uma refeição maior. Não tem essa coisa do arroz e feijão. Eu lembro que quando eu tava em Montana e eu vi que não ia ter arroz e feijão pra comer, eu não sabia nem montar o meu prato. Eu falei, gente, como que come sem arroz e feijão? Tem as questões também dos horários. Aqui, eles fazem as coisas mais cedo, enquanto que no Brasil a gente sempre faz mais tarde. Então, eu tive que me adaptar em relação a isso. A questão dos médicos, que até hoje eu não me conformo. Todo imigrante sabe que é tipo um caos querer marcar uma consulta médica aqui, porque mesmo que você tenha plano de saúde, não existe você conseguir um médico aqui e não ir embora com pelo menos, no mínimo, 50 a 100 dólares para pagar por alguma coisa. Então, assim, você paga o plano mensal de saúde e aí você tem que pagar sempre qualquer outra coisa além. Tanto que todo imigrante, quando volta pro Brasil, a primeira coisa que faz é marcar todos os médicos e fazer todos os exames possíveis, porque aqui é uma porcaria. E também a questão de locomoção aqui nos Estados Unidos, a não ser que você more num grande centro urbano, e nem todos os grandes centros urbanos, tá? Eu tô falando do centro urbano do tipo Nova York e Chicago. Se você morar em Los Angeles, você precisa de carro. Os únicos lugares aqui nos Estados Unidos que eu acho que talvez você consiga viver numa boa, dependendo de onde você mora, sem carro, e você pode contar com o sistema de transporte público, é com certeza Nova York e talvez Chicago. Agora, de resto, você precisa de um carro. Aonde eu moro aqui em Phoenix, no Arizona, cara, é impossível você ir daqui até a esquina se você, pra, sei lá, comprar um remedinho, comprar um negocinho ali que você esqueceu no mercado. Não, você precisa de um carro pra absolutamente tudo. Você não vê tantas pessoas na rua, e isso é muito estranho. Cara, aqui onde eu moro, onde eu tô agora, na vizinhança dos meus sogros, só tem mansão. Só tem mansão, tipo assim, no Brasil não existe, tá? Não existe mansão que nem as que tem por aqui. Eu tenho vontade, sim, de bater em todas as portas e perguntar: o que você faz da vida, moço? Como é que você conseguiu fazer isso? Essa casa que você tem aqui cabe no mínimo 50 famílias. Enfim, casas gigantescas e você não vê uma alma. Nunca. Domingo passado, eu andei de bicicleta por 1h30 por essas vizinhanças. Eu não vi ninguém na rua. É tipo, parece uma cidade fantasma. É muito bizarro isso. E é uma coisa que acontece em quase todas as cidades nos Estados Unidos. Eu já morei em outros lugares aqui. Eu fui até para outro estado que fica na outra costa por 2 anos. E era a mesma coisa. Você quase não vê gente na rua. Então foram todos esses mini choques culturais. E também a questão da solidão da vida do imigrante. Porque mesmo eu tendo, né, um parceiro aqui, obviamente, como o Steve, que obviamente se tornou meu melhor amigo, tendo uma família aqui, que são os pais dele, que me tratam como filha, que sempre me amaram muito, e até fazendo amizades com algumas meninas aqui, não é a mesma coisa. O americano, de fato, é muito mais individualista. Se você quer encontrar alguém, você tem que marcar com praticamente 3 semanas de antecedência. Não existe essa coisa do tipo, o que você tá fazendo hoje à noite? Bora marcar, bora se ver. Não existe isso. E é sempre uma sensação de que você tá vivendo um grande networking, eles estão sempre perguntando de trabalho, tudo é trabalho, o que você faz da vida. E isso é desgastante. Eu, com certeza, me senti bastante sozinha, principalmente nos primeiros anos, o que me rendeu, com certeza, o agravante do transtorno alimentar, que foi uma combinação de múltiplos fatores, e com certeza o fato de eu estar morando fora e longe de toda a minha rede de apoio, longe da minha cultura, também agravou isso. Mas, olhando pelo lado positivo, porque obviamente existem lados positivos, morar aqui me tornou uma pessoa muito mais independente. Eu sempre fui uma pessoa independente, tá? A verdade é essa. Tanto que com 15, 16 anos eu já tava indo viajar, fazer intercâmbio, aí depois eu queria morar no Rio. Eu sempre fui uma pessoa independente, mas é uma outra camada de independência, porque você realmente entende que você tem que contar consigo mesma. E no início, eu com certeza não vi desse jeito. Eu demorei muito para ter uma relação legal comigo mesma, obviamente. Mas hoje em dia eu consigo ver que morando fora, mesmo que com muitos altos e baixos, eu acho que eu me tornei a minha melhor amiga. Porque eu precisava ser a minha melhor amiga. Porque por mais que eu tivesse amigas aqui, não era a mesma coisa. Então eu precisava poder contar comigo mesma. E enquanto eu tava tirando a cidadania agora, durante a cerimônia, fiquei pensando
conforme eles foram falando sobre os valores americanos, né? Aqui a galera é muito patriota no geral, tipo, muito. Vocês acham que brasileiro que gosta aí gosta de usar um verde e amarelo aí, você sabe o que eu tô falando, não quero entrar em polêmicas, não quero ser cancelada, mas enfim, você acha que tem uns brasileiros aí que são patriota? Meu anjo, você não viu o americano. O americano é muito patriota, muito. O que, sei lá, que bom pra eles, ok. Então, durante a cerimônia da cidadania, tiveram vários slides de um slideshow passando que falavam sobre os valores americanos, e eu fiquei olhando pra aquilo e fiquei pensando, cara, sinceramente, eu com certeza incorporei vários deles. A questão, por exemplo, de chegar nos lugares no horário certo. Isso é uma coisa que com certeza eu aprendi aqui e que me irrita muito em brasileiro que não faz isso. Carioca, então, pelo amor de Deus, gente, olha, a falta de organização do carioca, a dificuldade que um carioca tem de simplesmente chegar na hora nos lugares é assim, de cair da bunda, sabe? E aqui, no início, eu tinha essa mania, né? De chegar atrasada em todos os lugares. Eu comecei a perceber que a galera não curtia, que eles achavam meio chato. Ninguém falava nada, mas era uma coisa meio chata. Até que um dia, o meu marido, Steve, virou pra mim e falou: cara, eu não gosto que você sempre faz a gente chegar atrasado nos lugares. Aí eu falei pra ele: ai, mas, pô, chegar na hora também é mal educado. As pessoas não esperam que você chegue na hora. Ele falou assim: não, as pessoas aqui esperam sim. Porque quando você chega atrasado pra uma coisa que a gente marcou 5 horas, se você chega às 5:30, o que você tá dizendo pra aquela pessoa é que o seu tempo é mais valioso que o dela. E isso não é legal. Quando ele falou aquilo, eu nunca mais esqueci. E até hoje eu carrego isso como, sei lá, uma bandeira pra mim. Então, hoje no Brasil eu sei que as pessoas vão continuar se atrasando, mas o que eu faço é tipo, ok, marquei 5 horas, eu vou chegar 5:10, no máximo. E aí eu sei, posso contar que a pessoa só vai chegar, sei lá, 5:30, 6 horas da tarde, porque é isso, Brasil, né? Mas aqui, pontualidade é importante, consideração com o tempo do outro é muito importante. Eu acho que aqui as pessoas são muito solícitas e educadas. Talvez elas não sejam tão próximas que nem no Brasil, sabe? A gente não tem esse sentimento aqui de cultura calorosa, mas eu sinto que aqui as pessoas, se você pede ajuda, se você fala, poxa, você pode me ajudar com o negócio? Na maioria das vezes as pessoas realmente param o que elas estão fazendo para poder te ajudar. Existe de verdade uma vontade de ser solícito com relação ao outro. E isso eu acho super legal. Com certeza é ética em relação ao trabalho, em relação a entregar as coisas na hora que elas têm que ser entregues. Talvez você gostaria de reclamar aqui, mas é melhor você simplesmente fazer o negócio. Existe uma ética de trabalho aqui que sim, beira a obsessão. E eu com certeza patinei muito por esses lugares aí. Com certeza, eu tornei por muitos anos o meu trabalho, a minha identidade aqui. E até hoje, sinceramente, toda vez que eu estou aqui, eu tô muito mais ligada no hard trabalho e praticamente não olhando para os outros aspectos da minha vida. Enquanto que no Brasil, eu acho que a gente consegue um pouquinho mais... Um pouquinho não, a gente consegue bem mais balancear a vida pessoal da vida profissional. O que eu acho excelente e é uma das coisas que eu mais sinto falta de morar no Brasil. Mas eu acho que aqui também existe uma entrega extra que é muito legal e que me tornou uma pessoa ainda mais disciplinada, mais comprometida e mais ambiciosa. Eu acho que aqui eu consegui admitir pra mim mesma que tudo bem eu querer sonhar grande e eu querer ser bem-sucedida e eu querer fazer dinheiro e eu querer coisas pra mim. Porque é uma sociedade aqui super materialista, eu não necessariamente sou essa pessoa que, sei lá, quer ter 3 carros, 7 televisões. Aqui a galera é muito nessa vibe. Mas eu aprendi que dinheiro não é sujo, dinheiro não é feio. E eu fazer dinheiro não é sujo, nem é feio. Inclusive, foi através de quebrar esse sistema de crença que eu tinha dentro de mim, que eu carreguei ali do Brasil, que eu consegui finalmente criar coragem para começar a minha própria empresa, para começar a movimentar as coisas ali para mim. E eu acabei, sim, sendo bem-sucedida nisso e criando um aporte financeiro, né, que me traz segurança o suficiente para eu poder voltar para o Brasil e poder ter a vida que eu sempre sonhei em viver no Brasil. Então, são coisas que eu fui aprendendo enquanto eu estava aqui. Eu acho que enquanto eu tô aqui, eu sou uma pessoa mais regrada, mais metódica e mais controladora. O que é um problema, porque eu já sou uma pessoa regrada e metódica e controladora
por natureza. Então isso só se amplifica. E isso acaba me trazendo mais ansiedade, sim. Eu acho que eu me torno uma pessoa mais rígida, mais inflexível. O que, de novo, é outra coisa que eu tive que pesar para ver se fazia sentido eu continuar seguindo nessa jornada. Se é essa pessoa que eu quero ser pro resto da vida. Se eu seria assim pro resto da vida morando aqui, não sei. Mas é o ritmo natural das coisas. Enquanto que no Brasil eu consigo dar uma acalmada, dar uma segurada nesse lado meu. Quando eu volto pro Brasil, eu continuo tendo, sim, essa disciplina, essa ética de trabalho, essa organização e estrutura para eu continuar dando prioridade àquelas coisas que são importantes. E isso eu aprendi morando fora, morando sozinha, tendo que me virar sozinha, tendo que aprender coisas sozinha, tendo que navegar as minhas próprias emoções sozinhas. Então tem muita coisa legal que eu com certeza carrego desse tempo morando aqui. A verdade é que eu não seria a Luísa que tá falando com você aqui agora se eu não tivesse vindo morar aqui. Talvez eu nunca tivesse feito um podcast, talvez a gente não se conhecesse se eu não tivesse nunca vindo pra cá. Porque seria uma outra vida, com outra personalidade, outras pessoas, outras escolhas. E talvez nessa outra vida eu poderia ter sido muito feliz nos últimos 9 anos, tendo nunca saído do Brasil, continuado no Rio de Janeiro, mas seria feliz de um jeito diferente. E com certeza eu teria passado também por vários perrengues e ter tido que lidar com várias questões dentro daquela outra realidade. Eu acho que em qualquer realidade em que eu vivesse, eu teria desenvolvido um transtorno alimentar. Simplesmente era uma coisa que eu tô predisposta a ter e eu acho que teria se manifestado de um jeito ou outro. Sinceramente, se você escutou o episódio 13, se eu não me engano, que é a Guerra contra a Balança, em que eu conto essa história, tudo isso começou antes de eu vir pra cá, pros Estados Unidos. Teria acontecido de qualquer jeito, sabe? Os altos e baixos que eu passei aqui e as noites em que eu dormi aqui pensando que eu gostaria de estar no Brasil foram as coisas que me impulsionaram a, de fato, tomar os passos e as decisões para conseguir transformar isso numa realidade possível. Porque primeiro era um sonho distante, depois virou uma ideia meio abstrata, mas de repente ela começou a tomar mais forma nos meus pensamentos, e aí de repente não era mais necessariamente um sonho, era o início de um objetivo, até que virou uma meta, e uma vez que virou uma meta, eu nunca mais parei de seguir ali naquela direção, porque eu sabia que era isso que eu queria. Sabia tanto que no dia 22 de setembro de 2021, eu escrevi: eu sei que todo ano penso nisso, como as coisas estão passando cada vez mais rápido, mas parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que foi há 3 vidas que eu estive no Brasil pela última vez com os meus pais e os meus amigos. Foi uma visita mais quieta, mas foi muito gostosa, sem pressas, sem grandes expectativas. Foi, como sempre é, como estar em casa. Eu sei que casa é o que a gente faz dela. Qualquer lugar pode ser a nossa casa. Mas eu acredito que certos lugares atravessam a nossa alma e são mais a nossa casa do que outros jamais poderão ser. O Rio é assim para mim. O caos, a sujeira, o barulho, a pobreza, a beleza, o calor, o mar, a comida, a vibe. O feio e o bonito existindo juntos, mantendo um certo desconforto ao mesmo tempo que encanta e seduz. Tudo aquilo é casa para mim. E eu estive em casa e mal posso esperar para voltar. Meus pais me falaram para voltar, e é tentador, mas eu sei que não é o momento certo. Sinto que voltar agora é fugir dos problemas dentro de mim. Correr para a superproteção dos meus pais soa como tapar o sol com a peneira. Eu quero estar com eles numa relação saudável, e não numa necessidade infantil de proteção porque eu não quero crescer. Se eu voltar agora, essa será a sensação. Eu preciso aprender a crescer. A criança vulnerável em mim precisa aprender novos meios de lidar com o mundo, enquanto a adulta precisa resgatar a espontaneidade e a criatividade da criança. É como se só os medos dela tivessem ficado e as melhores partes estivessem escondidas. Eu só preciso colocar a ordem na minha casa interna. E eu estou tentando ir aos poucos, mas tenho pressa. Não sei qual é a velocidade certa para isso. Se vou devagar demais, sinto que estou perdendo tempo. Tempo em que poderia já estar vivendo como o meu verdadeiro eu merece viver. Mais feliz, mais leve, mais criativa. Se vou rápido demais e dou passos maiores que a própria perna, tropeço na minha própria ansiedade e acabo demorando a levantar. Eu queria ter uma visão mais clara da vida dos meus sonhos. O que é mais consistente é a minha liberdade geográfica, de passar meses no Brasil, de conhecer outros países. E se é para falar de sonho, eu sonho em voltar a morar no Rio. Eu não lembrava de ter escrito nada disso. Passa um filme pela minha cabeça porque
Eu lembro que em 2021 a gente estava morando no Tennessee, que é um estado que fica na costa leste, e eu detestei morar lá, detestei. Se eu não me senti em casa no Arizona, no Tennessee, foi muito difícil para mim. Foi nessa época que eu pedi demissão do meu emprego e eu decidi, enfiei na minha cabeça que eu ia começar a ter alguns clientes e trabalhar como social media. Eu não estava nem pensando em necessariamente criar uma empresa, eu só queria ter alguns clientes para poder trabalhar de onde eu quisesse e ter mais liberdade para poder passar mais tempo no Brasil. E eu não quero chorar porque eu sei que o áudio fica cagado, mas foram muitos passos, foram muitas noites sonhando com isso. E eu lembro sim de dormir e todo dia de noite eu contava essa história para mim mesma de eu morando no Rio, morando ali perto da praia e fazendo as minhas coisinhas e trabalhando de casa e tendo os meus clientes e podendo ter um estilo de vida confortável no lugar que eu amo, perto das pessoas que eu amo, com o meu marido do meu lado, com o meu cachorro do meu lado. E saber que isso tá acontecendo agora é muito maravilhoso e eu tô muito apavorada ao mesmo tempo. Porque a sensação que eu tenho é que eu ganhei na loteria. E eu já falei sobre isso em outro episódio, quando eu falei sobre Feliz Quando, acho que é o episódio 11. Às vezes a gente tem dificuldade de abraçar o desconhecido porque a gente tem medo do desconhecido, mesmo que o desconhecido seja uma coisa que vai deixar a gente muito feliz. Às vezes a gente tem medo de ser muito feliz porque a gente não sabe pra onde que a gente vai depois dali, ao mesmo tempo que a gente fica com medo de que aquilo vai acabar de alguma maneira inesperada. Então, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz de estar... Eu tô muito feliz, não chega aos pés de explicar o quão feliz eu tô de finalmente estar vendo esse sonho realmente virar realidade, mas eu também tô com medo, eu tô apreensiva, tenho dificuldade sim em encerrar ciclos, em fechar a porta para certas coisas, porque existe sempre aquela vozinha na minha cabeça do e se não der certo, e se você falhar, e se for um erro, e se você não der conta, e se tudo acabar, e se der errado, e se você tiver que voltar, e se. É difícil navegar isso. Eu tava na academia outro dia e começou a tocar uma música chamada Closing Times. Nossa, foi assim, aleatório no Spotify. Tinha muito tempo que eu não escutava aquela música. E na música ele canta Closing Times, every new beginning is some other beginning's end. Que significa quando os tempos estão acabando, né? Todo e novo início significa o fim de um outro início. Então, para uma coisa começar, uma outra coisa precisa acabar. Uma coisa que um dia foi o início, ela precisa acabar para que uma nova coisa comece. E quando eu escutei aquilo, foi como se fosse um chamado do universo para falar assim, a gente precisa encerrar isso aqui pra gente abrir espaço pro novo. Existe a animação, mas existe também essa antecipação de achar que eu não vou dar conta ou de que pode acabar ao mesmo tempo. E todas essas realidades me assustam igualmente. A realidade de eu não saber dar conta da minha nova vida e dessa nova versão de mim que vai vir junto com ela. Talvez de eu não gostar dessa nova versão por qualquer motivo que seja. E, ao mesmo tempo, também de possivelmente aquilo tudo acabar e, sei lá, a carruagem virar abóbora, aquela coisa de, isso é bom demais pra ser verdade. E várias vezes eu fico pensando se eu deveria até dividir sobre isso online, porque a gente fala de inveja, de mal olhado, mas voltando ao que eu falei no episódio da autoconfiança, a verdade é que o que os outros podem pensar sobre as minhas decisões e pelos meus sonhos, e vai ter muita gente que talvez escute esse podcast e fale, essa menina é maluca, como assim? Ela tem toda uma vida nos Estados Unidos, ela tem uma empresa lá, ela tem família lá, ela pode morar em qualquer lugar que ela quiser dos Estados Unidos, ela virou cidadã e ela tá voltando pro Brasil, pra essa bagunça, pra esse perrengue, pra isso, aquilo, essa violência, enfim. Não importa porque você não precisa explicar os seus sonhos para as outras pessoas, você não precisa criar todo um case pra explicar por que uma coisa que é um sonho pra você faz sentido. Cada um tá vivendo sua própria vida de acordo com as suas próprias crenças e limitações e sonhos. Então, se você tem as suas crenças e as suas limitações e seus sonhos e outra pessoa tem eles completamente diferentes, não tem muito como você explicar para aquela pessoa por que faz sentido para você. O que importa é que faz sentido para você e a vida é sua. No final das contas, a gente só tem essa vida. O tempo, ele tá passando. Ter feito 30 anos e agora eu tô com 30 anos e meio,
tem, de vez em quando, me feito contemplar um pouco mais sobre envelhecer, o que é uma coisa nova pra mim. Quer dizer, nova entre aspas, eu já tinha pensado várias vezes sobre essa questão de envelhecer. Falei até alguns episódios atrás de como eu era obcecada com a idade de 27 anos, mas, cara, 27 anos não é envelhecer. E hoje em dia, quando eu falo que eu comecei a pensar mais sobre envelhecer, eu tô querendo dizer, tipo, estar velhinha mesmo, sabe? Tipo, 70, 80, 90 anos, eu tô falando disso. E esses pensamentos me deixam um pouco pinel da cabeça. Acho que a gente pode, inclusive, fazer todo um episódio de podcast sobre isso, porque realmente, assim, aluga um triplex toda vez que eu consigo pensar nisso. Mas a verdade é que o tempo, ele tá passando, eu não tô ficando mais nova, e eu quero muito curtir a minha vida num lugar que me faz sentir bem, junto com as pessoas que eu amo. Tudo que eu podia, tudo que estava sob o meu controle, todos os mundos que eu podia mover para conseguir que isso fosse possível, eu movi. Eu não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei, de nenhuma das escolhas que eu fiz, e eu só agradeço de ter um parceiro que quer embarcar nessa comigo, que também ama o Brasil tanto quanto eu, tá animado, que tá ansioso para as próprias aventuras que ele vai poder viver lá, para as próprias possibilidades que vão se abrir para ele uma vez que ele esteja lá. É muito gostoso saber que eu encontrei uma pessoa, casei com uma pessoa que tem esse olhar tão gentil para minha cultura, para o meu país, porque, cara, americano é uma raça que não gosta de viajar, que não, nossa, os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, os americanos são a melhor coisa do mundo e eles não têm interesse por outras culturas no geral. Então, ter encontrado uma pessoa que não só tem interesse, mas que ama essa cultura no Brasil e que se sente bem, se sente em casa e que tá animado pra isso, cara, só mostra de novo que nada é por acaso, que Deus sabe das coisas, que as coisas acontecem da maneira que deveriam acontecer. E aí, voltando pra essa coisa de encerrar ciclos, é sim muito difícil a gente conseguir encerrar ciclos e dizer adeus pra alguma coisa. Ou porque é uma coisa boa, ou porque a gente tá acostumado com ela, então existe conforto em estar ali. Mesmo que a gente não esteja feliz, a gente tá confortável, pelo menos, e a gente sabe que o nosso cérebro humano gosta de coisas confortáveis, gosta de estar confortável. Pode ser que você esteja com medo do próximo capítulo, que você não se sinta pronta para o próximo capítulo, e aí a gente vai empurrando com a barriga e a gente acaba, às vezes, esticando finais que deveriam ter acabado já. E eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente, porque a gente fica se dando desculpas para continuar em lugares em que a gente sabe que a gente não pertence mais, vivendo realidades que a gente sabe que não combinam mais com a gente, ou com pessoas que não combinam mais com a gente, porque ou tá confortável, ou porque você tem medo de dar o próximo passo, achando que você não tá pronta. E eu já falei isso 300 vezes, você nunca vai estar pronta pra absolutamente nada. Então, se você tem uma vontade de algo, você tem que fazer enquanto você descobre se você tá pronta para aquilo ou não. Você tem que ir aprendendo durante o processo, você tem que ir tropeçando, e aí você cai, você levanta, e você continua indo, e você vai descobrindo ao longo do caminho, dando esses pequenos passinhos, que você consegue sim. Mesmo que talvez você não esteja pronta para aquela visão final que você tem, você tá com certeza pronta para dar os passos que você precisa dar para chegar naquela visão. E isso é o suficiente. Você não precisa estar pronta para o seu objetivo, você só precisa estar pronta para começar a caminhar até o seu objetivo. E aí, ao longo do caminho, você vai aperfeiçoando o processo, você vai entendendo o que funciona pra você e o que não funciona, o que daquele sonho continua sendo um sonho e o que você precisa largar a mão. E é assustador, é muito assustador quando você tem um sonho por muito tempo, uma coisa, um objetivo pra você, e aí de repente você percebe que na verdade aquilo dali ou nunca foi um sonho seu, foi um sonho que outra pessoa plantou na sua cabeça e você comprou aquilo, ou então você simplesmente mudou. E quando você mudou, você percebeu que aquilo não era mais um sonho. E eu posso dar um exemplo até comigo, que no início, quando eu tava morando aqui, ali até 2020, mais ou menos, né, na época da pandemia, eu, na verdade, tinha um sonho de fazer minha vida dar certo aqui. Eu queria comprar uma casa aqui, tanto que eu comprei meu primeiro carro aqui, eu queria comprar um outro carro, eu queria comprar uma casa. A gente, inclusive, pouquíssimo antes da pandemia, começou a olhar casas para possivelmente comprar, só que aí veio a pandemia e a gente meio que descartou aquilo ali por aquele momento. Mas eu tinha
a ideia de uma vida aqui, sim. Eu tinha uma ideia de continuar no emprego que eu tava na época, que foi com o meu chefe, que não era um chefe legal. Se você já ouviu alguns outros episódios, você sabe como é que era a peça. Mas eu queria continuar crescendo ali, eu queria possivelmente virar diretora de marketing dentro daquela empresa. E esses eram os meus objetivos ali até mais ou menos, eu diria até que 2021. O sonho de morar no Rio, na época, era só um sonho muito distante, uma vontade que eu tinha, que eu achava que teria que ser resolvida em outra vida. Que no máximo que ia acontecer era que em algum momento, quando eu ficasse mais velha, com filha, eu ia conseguir voltar pro Brasil para passar, sei lá, 1 ou 2 meses no Brasil com os meus filhos no Brasil. Era mais ou menos isso que eu tinha na época. Só que bateu a pandemia e aquilo dali... Cara, a pandemia eu acho que foi um divisor de águas para todo mundo. Claro que para algumas pessoas foi um divisor de águas absolutamente terrível, mas eu acho que foi um momento para todo mundo refletir e pensar melhor sobre o que é prioridade para você. E ali para mim ficou muito gritante que a minha prioridade era estar num lugar em que era mais propício para mim ter uma maior qualidade de vida, principalmente no sentido de saúde mental, de estar perto dos meus pais, de poder ver os meus pais envelhecer, estar junto, né, mais próximo deles geograficamente para isso, e de poder experienciar como que seria uma vida adulta em que eu cuido de mim mesma, em que eu tenho segurança financeira para poder viver no lugar que eu mais amo no mundo. E é engraçado que agora que tá prestes a acontecer, eu me pego, às vezes, pensando se eu tô tomando a decisão certa, se o que eu tô fazendo realmente faz sentido, se eu deveria estar fazendo isso. E aí, quando eu começo a ter esses pensamentos, eu só preciso lembrar a mim mesma que esses sentimentos de dúvida e de medo sempre vão existir quando a gente está tentando tomar decisões que são muito grandes e muito monumentais na nossa vida. Não existe você encerrar um ciclo sem processar aquele fim. E quando eu digo processar aquele fim, é processar um luto. Porque você está dizendo adeus para uma fase da sua vida, você talvez esteja dizendo adeus para algumas pessoas que só conseguem viver dentro daquela época da sua vida e que você sabe que daqui para frente elas não vão mais ser uma pessoa presente na sua vida, então você tem esse luto dessa despedida, e você com certeza tem um luto de se despedir de si mesma, de uma versão de você mesma, que vai parar de existir uma vez que você fecha aquele livro e você comece uma nova história. Você obviamente vai carregar traços dessa pessoa com você, porque ela é parte sua, você se tornou essa pessoa, mas agora, iniciando um novo ciclo, você vai ter que abraçar todos os novos lados seus que vão surgir, e que vão ser lados que vão agregar, e vão ser lados que talvez você olhe e fale, putz, eu era melhor antes. Eu gostava mais da minha versão daquela época, não sei. Mas é um luto de se despedir de uma versão sua que vai deixar de existir, de uma realidade sua que vai deixar de existir, e abraçar o desconhecido. E não tem nada mais assustador para um ser humano do que abraçar o desconhecido. E eu acho que é aí que a gente às vezes acaba esticando esses finais que já deveriam ter acontecido antes. E agora eu tô fazendo isso e eu tô tentando ser muito gentil comigo mesma nesse processo e paciente comigo mesma de entender que é normal eu ter medo. E é bom que eu tenha medo também, sabe? Pra eu também ser cautelosa, pra eu continuar sendo metódica quando necessário, pra eu continuar tendo em mente quais são as minhas prioridades e o que é importante pra mim, pra que eu continue caminhando nesse estilo de vida, caminhando e construindo ainda mais e solidificando ainda mais o meu futuro pra que isso torne realmente o meu longo prazo, porque eu realmente quero fazer acontecer numa nova vida, numa nova realidade dentro do Brasil. Eu não sei, se tem uma coisa que eu sei é que eu não consigo fazer planos para um futuro muito distante, porque eu acho que a vida muda tanto o tempo todo. A Luísa de agora tá apavorada e impactada e muito feliz e muito orgulhosa. Com certeza tem muitas pessoas aqui que eu deveria agradecer, que também me ajudaram. Meu marido, com certeza que foi uma pessoa que nunca desacreditou de mim, muito pelo contrário, que sempre viu todo o potencial que existia dentro de mim, até nas épocas em que eu não enxergava. Os meus sogros aqui, que sempre ajudaram muito a gente. Cara, todas as pessoas, até aquelas que me atrapalharam, se eu não tivesse tido um chefe bosta, talvez eu não tivesse tido coragem pra largar o meu emprego e começar a minha empresa. Então eu fico feliz por ele também. Eu acho que o que eu tô querendo dizer é que, assim, nada acontece por acaso. E até as coisas que agora você talvez esteja olhando na sua vida e pensando, caralho, que bosta que isso tá acontecendo. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Talvez essa coisa que você esteja olhando e falando, nossa, que bosta, é exatamente a coisa que precisa acontecer agora para que aquela coisa boa chegue. Às vezes a gente tem que viver, sim, épocas ruins, épocas difíceis,
pra gente conseguir, então, se movimentar e sair daquele lugar e buscar coisas melhores, ou simplesmente para que as coisas, né, os dominós caiam de um jeito de que essa coisa ruim que aconteceu agora, de alguma maneira vai impactar aquela coisa boa que vai acontecer daqui a um tempo, que vai ser a melhor coisa da minha vida. E eu sei que tudo parece uma grande viagem que eu tô falando aqui com você, mas o que eu quero te falar é que, primeiro, que você não precisa ter vergonha ou medo dos seus sonhos. Eu realmente acredito que se você tem um sonho aí que bate em você e que tá aí em você, latejando, e principalmente se ele é um sonho que já tá aí há bastante tempo, eu acredito que você sim consegue realizar esse sonho, porque eu não acredito que Deus coloque sonhos dentro da gente que a gente não é capaz de realizar. Pode ser que demore, pode ser que demore. O meu caso demorou, gente. Demorou. Foram 9 anos morando aqui até esse sonho se concretizar. Até ele realmente virar um sonho e eu conseguir chegar onde eu tô aqui agora. E você vai ser colocado em provação várias vezes. A vida vai te testar muitas vezes o quanto que você quer isso. Quão importante isso é pra você. Isso realmente é uma prioridade? Tipo, a vida vai estar te testando ali. Mas se você tem realmente um sonho e se você sabe que você tá pronta para um próximo capítulo, que você tá na hora de encerrar um ciclo e você só tá com medo do que pode ser o próximo passo, cara, só dá o próximo passo. Se você sabe que uma coisa acabou, e isso pode ser uma situação, pode ser um lugar em que você mora, pode ser um relacionamento, pode ser uma profissão, pode ser uma faculdade, o que quer que seja, se você sabe que ali já deu e você precisa seguir em frente, faça isso. Faça isso de maneira responsável, principalmente se isso envolver outras pessoas. Responsabilidade emocional é muito importante, mas faça isso. Saiba que, por mais difícil que seja encerrar um capítulo, é ainda mais difícil continuar num lugar que já acabou, que não tem mais história pra te contar. E você fica ali vagando, inquieta, nervosa, ansiosa, angustiada, porque você sabe que aquilo ali não te serve mais. Às vezes, coisas boas acabam para que coisas melhores comecem. E você vai ter que aprender a dizer adeus para essa coisa boa, para que uma coisa melhor chegue no lugar dela. Ai, refletir. Da próxima vez que vocês me verem, eu vou estar num cenário diferente, num lugar diferente, falando sobre coisas diferentes. E eu tô muito feliz, muito animada. Eu acho que vocês vão adorar o tipo de conteúdo que eu vou poder produzir morando no Rio, estando lá. Quem me segue já desde a época que eu estava lá no Rio de Janeiro ano passado sabe do que eu tô falando. Se você começou a me seguir depois, quando eu já estava nos Estados Unidos, aguarde os próximos episódios, porque eu prometo que eu não vou decepcionar vocês. Tanto episódios do podcast quanto os conteúdos que eu vou entregar ali no TikTok e no Instagram, então não deixa de seguir o Be Happy Lu, tanto no TikTok quanto no Instagram, e o Be Happy Club, que finalmente vai poder começar a crescer de verdade do jeito que eu quero, com a visão que eu tenho agora que eu tô chegando no Brasil. Mas antes da gente terminar esse episódio, eu quero que você pegue o seu caderno, eu quero que você pegue a sua caneta, o seu chazinho, e eu quero que você anote a seguinte pergunta para você refletir. Qual é o capítulo que você sabe que precisa ser encerrado? E por que é tão difícil terminar ele? Fica aí essa reflexão pra você. Eu tenho certeza que tem algum mini capítulo aí da sua vida que precisa ser encerrado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tem alguma amiga que tenha vontade de morar fora, você manda isso pra ela. Não sei também se isso vai encorajar ou não. A galera que quer morar fora, cara, só vai. Cada experiência é única. Às vezes você vai amar. Se você tem o sonho de morar fora, se essa sementinha tá ali dentro de você, mesmo que você vá, more por fora por um tempo e decida voltar pro Brasil, que nem eu tô fazendo agora, se essa sementinha existe dentro de você, se esse sonho tá aí plantado dentro de você, é porque você pode e precisa realizar esse sonho. Então, fica aí também essa dica. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aí o seu comentário. Até semana que vem no Brasil. Beijo de luz. Tchau!